Fungos em frutas secas. Fungos, também denominados mofos ou bolores, são micro-organismos multicelulares e filamentosos, que ao infestarem os grãos e alimentos, podem produzir substâncias tóxicas, tais como micotoxinas. E estas, ao serem ingeridas, inaladas ou absorvidas pela pele, podem causar estado de letargia, perda de peso, intoxicações, câncer e óbito em homens e animais. No caso de grãos, estes podem ser infestados durante o cultivo ou no período pós-colheita. Desta forma, os fungos são classificados em fungos do campo e em fungos do armazenamento. Fungos, também denominados mofos ou bolores, são micro-organismos eucarióticos, como as leveduras. São multicelulares e filamentosos. É de conhecimento secular que a atividade dos fungos ocasiona alterações no sabor e na qualidade dos alimentos. Algumas dessas alterações são desejáveis, como na fabricação de queijos. Todavia, em muitos casos, os fungos podem causar transformações indesejáveis nos alimentos, produzindo sabores e odores desagradáveis causados por diferentes graus de deterioração, segundo Diniz, 2002. Para os fungos se desenvolverem e produzirem micotoxinas, são necessárias condições favoráveis de umidade, temperatura, pH, composição química do alimento e o potencial redox, segundo Pereira e colaboradores. A presença do fungo no alimento não implica obrigatoriamente em produção de micotoxina, assim como a toxina pode estar presente no alimento, mesmo na ausência do fungo. Como são feitas as frutas secas? As frutas secas passam por um processo de desidratação, ou seja, perdem a água e por isso o tempo de conservação é maior, já que os micro-organismos como fungos e bactérias têm dificuldade para sobreviver. O prazo de validade é em média de 6 meses. O importante é que você pode manter a temperatura ambiente, não precisa guardar em geladeira, pela baixa atividade de água. Só tome cuidado para não exagerar, porque as frutas secas são bastante calóricas. Uma porção tem em média 70 calorias. A quantidade recomendada é uma porção diária, que equivale a 5 unidades de damasco ou de ameixa, ou 2 colheres de uva passa. Você pode variar e comer um damasco, uma ameixa preta e uma colher de uva passa, mas não demasiadamente. Qual a importância das frutas secas? As frutas secas estão em alta nas dietas. Embora sejam um pouco mais calóricas que as frutas na forma natural, preservam substâncias que fazem muito bem à saúde. A ameixa preta, por exemplo, é uma excelente fonte de ferro, que ajuda no combate à anemia. O damasco é rico em beta-caroteno e vitamina A, que faz bem para a visão, pele e cabelo. As frutas secas são altamente nutritivas. Uma peça de fruta seca contém aproximadamente a mesma quantidade de nutrientes que a fruta fresca. Em peso, as frutas secas contêm de até 3,5 vezes as fibras, vitaminas e minerais. A presença dos fungos em alimentos vem causando uma grande preocupação com a saúde pública, pois esses são responsáveis pela produção de micotoxinas. Estas são metabólitos secundários dos fungos e, quando presentes nos alimentos e ingeridas com grande frequência, podem levar a efeitos teratogênicos, neurotóxicos, imunossupressores e nefrotóxicos. As principais micotoxinas produzidas são as ocratoxina A, e essas são produzidas com grande frequência pelo Aspergillus niger e pelo Aspergillus carbonáceos. Um dos alimentos com maior incidência de ocratoxina A são os frutos secos, e a contaminação desses ocorre durante o processamento do mesmo. Como as características desse fungo são insuficientes para distinguir espécies próximas, é preciso o uso de técnicas moleculares para uma segura distinção. Então, além de comer frutas secas estar associado ao aumento na ingestão de nutrientes e redução do risco de obesidade, mas você tem que cuidar por causa da presença da aflatoxina ou da ocratoxina A. As frutas secas tendem a conter quantidades significativas de açúcares naturais, uma vez que a água foi removida, a concentração de açúcar e calorias é maior. Por essa razão, os frutos secos são ricos em glicose e frutose.
são uma fonte de nutrientes, só não podem ser ingeridos em demasia. Então, existem exemplos como o damasco, a uva passa, a castanha, a uva ameixa preta. A secagem é o processo de conservação que vai conservar a fruta, mesmo na ausência de refrigeração, e aumenta significativamente a sua vida útil. Quando a fruta fresca não está disponível, não pode ser obtida, ou não está na época. A fruta seca é uma alternativa. Então, quando se não tem a fruta fresca, costuma ser adicionada a misturas assadas ou misturadas a cereais, como a fruta fresca. A fruta seca também pode ser rica em vitamina A, B1, B2, B3, B6, ácido pantotênico e sais minerais, como o cálcio, o ferro, o magnésio, o fósforo, o potássio, o sódio, o cobre e o manganês. Como a desidratação pode resultar numa perda de até 7/8 do total de água, as frutas secas costumam ter um sabor mais forte do que as frescas. Então, secar uma fruta, no entanto, também destrói a maior parte da vitamina C presente nela. Então, as frutas desidratadas ou frutas secas, como também são conhecidas, são utilizadas em diversas situações e épocas do ano. Na verdade, eles são tão saborosos, são também muito ricos nutricionalmente, pela quantidade, mas têm grande quantidade de açúcar e calorias. Por isso, não devem ser ingeridos em demasia.